Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar de final de semana o 8º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. A liturgia desse final de semana nos apresentará em cada leitura uma série de pequenas parábolas para podermos assim nos enriquecermos com a mensagem que a liturgia do final de semana quer passar para cada um de nós. A primeira leitura tem a intenção de aprendermos a valorizar a palavra do outro, não só no sentido de acolher a palavra, mas também analisar esta palavra se são palavras que se deve confiar ou não. Porque sabemos que hoje, infelizmente, existem pessoas que usam das palavras para poder enganar, para poder mentir, para poder levar o outro ao erro. Por isso, a palavra de Deus nos coloca a parábola da mulher que peneira o trigo. E sabemos que quando se peneira, a intenção é de tirar tudo aquilo que é refúgio. Mas a liturgia fala da parábola que quando ao peneirar, fica só refúgio. Ou seja, hoje tem pessoas que falam e quando se peneira aquilo que foi falado, no final só sobra refúgio, não tinha nada consistente, não tinha nada que poderia se aproveitar. Infelizmente, esta realidade é aquilo que a primeira parábola quer passar para nós. A outra parábola que nos apresenta a primeira leitura é do oleiro que faz o vaso. E esse oleiro, quando faz o vaso, por mais bonito que ele seja, esse vaso precisa passar pelo fogo. Se ele resistir, então é um vaso consistente. Mas se ele não resistir, ele se tornará em cacos, se romperá dentro do fogo, do forno. E nós sabemos que hoje existem muitas pessoas falando muito bonito, pessoas como políticos, como pregadores da palavra, como os mestres, professores. No entanto, estas palavras ditas terão consistência se elas passarem pelo fogo como vaso do oleiro e não se romperem. Mas, infelizmente, poucas são as palavras, os ditos que conseguem passar pelo fogo. Porque, infelizmente, a cultura de hoje é uma cultura que apresenta muitas realidades vazias, que não preenchem em nada e não contribuem em nada para que o outro possa crescer e experimentar qualquer tipo de riqueza. É claro que existem muitos vasos que resistem ao fogo, porque existem pessoas que apresentam palavras muito consistentes, principalmente com essa palavra é a palavra de Deus. Essa é uma consistência quando nós falamos com estas palavras de Deus, nós conseguimos passar por qualquer prova e caminharmos para frente, anunciando a Deus como aquele que vem ao encontro do homem. E a outra parábola que nos apresenta a primeira leitura ainda é a da árvore, para podermos refletir como que esta árvore foi adubada e conforme o adubo
quais são os frutos que esta árvore produz. Porque, infelizmente, encontramos pessoas que são amargas, que produzem frutos venenosos. Ou seja, toda palavra que sai da boca é palavra de crítica negativa, é palavra, infelizmente, de fofoca, é palavra de contra-testemunho. É claro, conforme de que maneira esta árvore foi cuidada, essa árvore foi adubada, ela retornará o fruto. Por isso, quando a pessoa deixou a sua vida, ou infelizmente por situações até mesmo que fugia do seu controle, deixou seu coração criar-se ressentimentos, ódios, desejo de vingança, essa árvore não poderá produzir frutos saborosos. Por isso, esta reflexão sobre a parábola da árvore é muito importante para olhar para a nossa vida e mudar a história se nós temos sido árvores que produzimos frutos do mal, e converter o nosso coração a Deus a partir de dizermos palavras que vai ajudar o outro, que vai levantar o outro, que vai levar o outro a se sentir acolhido com palavras de amor que procede das nossas bocas, porque nós estamos no coração cheio da palavra de Deus. A segunda leitura também traz outras parábolas, e a intenção desta segunda leitura é nos conscientizar que este mundo é finito, tudo aqui um dia terminará. Então nós precisamos olhar para o céu, porque o céu nos espera para toda a eternidade. Foi para isso que nós fomos criados e é para isso que temos que nos preparar. Por isso vai dizer que quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, nós seremos transformados. Exatamente esta realidade de conversão. O corruptível, o nosso corpo corruptível, corrompido pela a carne com seus desejos, através do pecado, na conversão se torna incorruptível, ou seja, nos tornamos pessoas espirituais. Venha o que vier, nós não nos deixaremos nos corromper pelos vícios, pelas propostas indecentes das pessoas, do mundo, pelo desejo de poder, de fama. Nada nos levará a sermos corruptos. A outra reflexão que coloca ainda nessa segunda leitura, nesta outra parábola, quando o mortal se revestir da imortalidade. Aí lembramos que o homem foi criado para imortalidade. Mas no momento que ele peca, na figura de Adão e Eva, a morte começa a fazer parte da vida do ser humano. Não só da vida em si, mas do seu cotidiano. O homem vive constantemente com terror, com medo da morte. Aí vai dizer, dentro desta parábola, que a morte foi vencida. A morte com seu aguilhão é uma lança pontiaguda
que se tocava o gado. E esta realidade do aguilhão nos leva a todos os dias nos sentirmos sendo tocados por esse aguilhão que nos fere, que nos leva ao medo, nos leva à insegurança. E Jesus nos ensina exatamente isso pelas palavras de São Paulo, que com a vitória de Jesus, esse aguilhão que nos espeta foi vencido, a morte foi derrotada. Por isso, não precisamos mais ter medo do aguilhão da morte, porque somos vencedores em Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. E o Evangelho tem a intenção de nos ensinar a disciplina no relacionamento com os nossos irmãos. Por isso, precisamos crescer cada vez mais na maturidade da vida cristã, para sabermos que precisamos todos os dias nos aproximarmos de Jesus Cristo com abertura de coração para a conversão e nos colocarmos nos nossos devidos lugares. Porque vai começar o Evangelho dizendo: um cego não pode guiar outro cego. E todos nós que somos de igreja, que nos apresentamos como cristãos, temos desejo de levar outras pessoas à conversão do coração. E a parábola quer nos ensinar isso. Quem não se converteu não pode querer que o outro se converta, porque isso não é possível. Um cego não pode guiar outro cego. Aí vem a frustração, porque nós queríamos que os nossos paroquianos se convertessem. Eu queria que o meu marido, a minha esposa se convertesse, os meus filhos. Eu queria que o meu amigo se convertesse, mas eu não me converti ainda. Ou seja, eu peço para que os outros mudem de atitudes que eu não mudei ainda. Por isso não tenho resultado. Não há conversão, porque ambos cairão no buraco. Porque os dois são cegos. Precisamos deixar que o nosso coração experimente a força de Cristo para se converter. Aí sim, depois, quando eu começar a enxergar, eu vou poder ver claramente as dificuldades do outro que é cego e ajudá-lo a caminhar no caminho da salvação. A outra parábola que nos apresenta o Evangelho é a pessoa que quer tirar o cisco no olho do irmão, enquanto nele existe uma trave. Ou seja, nós conseguimos enxergar os pequenos pecados das pessoas, os pequeninos erros das pessoas, mas não conseguimos enxergar os nossos grandes erros. Lembra aqui aquela história da mulher que estava no sofá e pela janela ela via a vizinha colocando roupas no varal e sempre ela percebia que a mulher lavava muito mal a roupa, ficava meio amarelada a roupa que a mulher lavava. E um dia ela resolveu falar com a mulher, abriu a janela para poder falar que a mulher não lavava roupa direito, e quando ela abriu, ela percebeu que a roupa da mulher estava branca, estava alvejante. Aí ela olhou para a sua janela e percebeu que a tua janela estava suja. Ou seja, não era a roupa da mulher, é a sua janela que estava suja. Então é importante nós entendermos que primeiro devemos olhar para nós, se não somos nós que estamos com uma trave no olho do que o outro com cisco,
para isso é necessário entendermos que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos, que é a outra parábola que precisamos entender e colocarmos em prática, porque nós somos chamados como árvore que nasceu do batismo em Jesus Cristo. Precisamos dar bons frutos, precisamos mudar muitas vezes a realidade de que, como cristão, estamos dando abrolhos, tiriricas, frutos venenosos. Então, se nós somos batizados em Cristo, esta árvore tem que produzir rosas, tem que produzir cerejas, tem que produzir frutos bons, porque só assim poderemos nos denominar cristãos. E aí vai a última parábola, que vai dizer que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas ricas, de grande valor, enquanto que o homem mau tira do seu mau tesouro coisas prejudiciosas para as pessoas. Por isso, do nosso coração, do tesouro do baú do nosso coração, precisamos tirar pedras preciosas, a misericórdia. Precisamos tirar diamantes, o amor. Precisamos tirar prata, que seria a bondade, e do coração que não pertence a Deus, tirar somente realidades que não faz bem a ninguém, como ressentimentos, mágoas, falta de perdão. Cada um de nós somos chamados a analisar qual tipo de tesouro estou tirando do meu coração. Peçamos a graça a Deus de sermos abençoados e seguirmos cada vez mais trilhando o caminho da santidade. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.